Eu não podia acreditar que podia ver novamente. Tudo estava tão claro. Minha mãe, sentada ao volante, perguntou alegremente se eu gostava dos meus novos olhos cibernéticos. Se eu gostei, eu estava maravilhada. Obrigada, mamãe. Eu até estava ansiosa por nossa mudança forçada para outra cidade. Uma nova vida começava. Mas então eu vi pneus cantando. Um carro voou na pista em sentido contrário. De repente senti uma dor aguda e desmaiei. Acordei em uma sala iluminada. Minha cabeça estava explodindo. Alguns aparelhos faziam barulho ao meu redor. Onde eu estava? E então o médico entrou. Então isso era um hospital? Eu fiquei tensa, tentando lembrar o que tinha acontecido. Espera, cadê a minha mãe? O médico hesitou um pouco, mas depois disse baixinho que ela estava na UTI. Em estado grave. O quê? Qual terapia intensiva? Isso não pode estar acontecendo! Mamãe! O médico suspirou. Se o culpado do acidente não tivesse escapado e prestado os primeiros socorros, tudo teria sido diferente. E agora só podíamos torcer para que ela sobrevivesse. O desespero me consumiu. Eu pulei da cama e imediatamente corri para minha mãe. Mas de repente me senti tonta e quase caí. Mas o médico imediatamente me pegou, dizendo que eu precisava descansar, pois depois do acidente meu estado podia ficar instável. E além do mais, ninguém tinha permissão para entrar na unidade de terapia intensiva. Ele me levou de volta para o quarto e me sentei na cama exausta. Eu estava com medo. Isso foi há mais ou menos 8 anos atrás. Estávamos saindo de férias como uma família e de repente fomos cortados por um motorista bêbado. Tive uma lesão no crânio e perdi a visão por causa disso e meu pai não sobreviveu. Eu fiquei muito triste por ele e por essa cegueira. Meu mundo inteiro mergulhou na escuridão. Tive de aprender braille e usar uma bengala. Se não fosse pela minha mãe, eu não teria sobrevivido a isso. Ela me levou até os médicos, mas em vão. Então, 8 anos depois, minha mãe soube sobre uma nova tecnologia, olhos cibernéticos eletrônicos que se conectam ao córtex do cérebro e permitem que ele enxergue. Assim como uma câmera de vídeo e um projetor funcionavam. Eu estava tão feliz, mas a cirurgia custava muito dinheiro. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para juntar dinheiro para os meus novos olhos, mas as economias ainda não eram suficientes e depois de algumas semanas o experimento foi encerrado. Só restava uma opção, vender todas as nossas propriedades e a casa. Foi o que fizemos. E foi por isso que tivemos que nos mudar para uma cidade rural e comprar uma casinha ali por uma ninharia. Então, há apenas um mês fiz a cirurgia. Agora eu tinha super olhos, dava para ver a grandes distâncias, mesmo no escuro. Minha visão estava 100 vezes melhor do que antes do acidente. Eu achei que ia começar uma nova vida. Mas agora a única pessoa que eu amava, minha mãe, estava morrendo. A batida de uma porta me tirou do meu devaneio. O médico entrou na sala e eu congelei de suspense. O que havia de errado com a minha mãe? O médico ficou em silêncio, mas finalmente exalou e relatou que ela havia falecido. Fiquei atordoada. Eu queria muito chorar, mas senti que, infelizmente, não havia lágrimas em meus olhos cibernéticos. Isso era tudo. Uma nova vida, mas eu estava sozinha nela. Uma semana depois, recebi alta do hospital e fui enviada para um orfanato. Apesar de estar a apenas 3 meses de atingir a maioridade, pensei em minha mãe o tempo todo, sabendo que não poderia ser feliz sem ela. Quando cheguei no orfanato, as vizinhas me olharam atentamente enquanto eu desdobrava minha mala. E então uma delas abruptamente arremessou minhas coisas, sibilando que não gostavam de gente nova aqui. Antes eu teria ficado com raiva, mas agora não me importei. Mas as vizinhas não ficaram satisfeitas com isso. À noite, elas jogaram minhas coisas no armário e disseram com raiva que eu tinha vivido com os meus pais toda a minha vida e não tinha que estar com elas, as órfãs. Tentei evitar as garotas e ficar quieta, mas elas decidiram me forçar a sair a todo custo e no dia seguinte me empurraram para uma cabine de banheiro. Fiquei sentada lá por 3 horas até a faxineira me deixar sair. Fiquei tão magoada. À noite chorei sem lágrimas e odiei cada vez mais o culpado pelo acidente. Comecei a ir mal na escola, especialmente em matemática. Na aula não dava ouvidos ao jovem professor, Sr. Hopes. Pensava apenas na minha mãe. Um dia depois da aula, ele perguntou gentilmente se eu precisava de ajuda. Mas eu respondi que se ele não pudesse trazer meus pais de volta, ele não podia me ajudar. Eu estava inconsolável. 2 semanas depois, organizando as coisas, de repente me deparei com uma foto de família. Nela estávamos sorrindo alegremente. Me lembrei da minha mãe dizendo que deveria haver sol depois da chuva. O pensamento dela fez eu me sentir tão quente por dentro. Se ela fosse eu, a mamãe provavelmente tentaria fazer sua vida feliz, não importa como. Apertando a foto contra o peito, decidi de repente: ficarei feliz por você, mamãe.
Em primeiro lugar, tive que resolver meus problemas com os meus estudos e passar em todos os exames com notas excelentes. Eu começaria com a matemática. Passei a noite inteira trabalhando nas minhas apostilas e respondi a todas as perguntas na sala de aula. O Sr. Hopes não conseguiu esconder sua surpresa. E quando me aproximei dele depois da aula e perguntei com um sorriso para explicar o assunto, ele quase caiu da cadeira. Parecia que ele me viu com um sorriso pela primeira vez na vida. O Sr. Hopes concordou alegremente e pacientemente explicou o assunto para mim, e então até se ofereceu para me ajudar com a preparação para os exames finais. Fiquei muito grata a ele. Aos poucos começamos a nos comunicar com mais frequência. Às vezes, depois da escola, ficávamos até tarde e conversávamos sobre tudo. O Sr. Hopes era muito simpático, estava sempre brincando e me animando. Estar perto dele apenas confirmou minha decisão de ser feliz. Não chorei mais à noite, graças ao Sr. Hopes. Uma vez ele até veio em minha defesa. Vendo que as colegas estavam me empurrando, ameaçou elas que se não parassem o bullying, pegariam detenção na sala de jantar até o final do ano. Então eu perguntei, Sr. Hopes, por que você é tão gentil comigo? Ao que o professor apenas sorriu e de repente sugeriu que eu o chamasse pelo primeiro nome, Dino. E a minha pergunta, ele disse que não podia ficar longe porque nossos destinos eram semelhantes e ele também perdeu seus pais. Sua mãe e seu pai morreram em um incêndio quando ele tinha apenas 5 anos. Meu coração afundou. Peguei a mão do Dino impulsivamente e ele sorriu. Você não pode trazer o passado de volta, então não pode desperdiçar sua vida sofrendo. Naquele dia, pela primeira vez, resolvi me abrir com alguém e contei ao Dino sobre o acidente. Pela primeira vez foi sem lágrimas e não porque eu tinha olhos cibernéticos. Eu me livrei da dor e não fiquei mais triste. Mas por alguma razão, o Dino desabou. Naquela noite, o Dino me disse que eu teria uma surpresa. Eu estava louca com ansiedade. Ele me disse para fechar os olhos e me guiou escada acima. Eu ainda não conseguia adivinhar que tipo de surpresa ele preparou para mim. Então paramos e o Dino disse, abra os olhos. Minha respiração ficou presa na minha garganta. Estávamos no telhado de um prédio e tínhamos uma visão completa da cidade à noite. Dino pegou minha mão e me levou até uma mesa posta. Era o primeiro encontro da minha vida. Não paramos de conversar a noite toda. Eu não conseguia mais esconder as borboletas no estômago. Eu me apaixonei? A cada dia eu ficava mais convencida disso e não conseguia mais esconder meus sentimentos. Um dia depois da escola, me preparei e disse com tudo para o Dino. Eu gosto de você. Esqueci como respirar enquanto esperava por uma resposta. E se ele me rejeitasse? Mas em vez disso, de repente ele me abraçou, sussurrando que também gostava de mim. O Dino disse que era o cara mais feliz comigo, mas então ele hesitou. Algo pulou em meu peito. Ele se afastou. Se o diretor descobrisse sobre nosso relacionamento, ele seria demitido. Um nó subiu na minha garganta. Teríamos que esperar até eu atingir a maioridade. Nesse meio tempo, esconderíamos nosso relacionamento. Não demoraria muito agora. Mas eu ainda estava tentando sempre estar a sós com o Dino. E ele podia me abraçar em segredo enquanto ninguém estava olhando. Uma vez, parei na secretaria da escola para ver o Dino. E quando ele veio, percebi que queria finalmente beijar o Dino aqui e agora. No segundo seguinte, pressionei meus lábios nos dele e ele correspondeu. Uma tempestade de emoções tomou conta de mim. E então a porta bateu. Recuei como se tivesse sido escaldada e olhei para trás. O diretor entrou na sala. Ele nos deu um olhar severo. O que você está fazendo aqui? Minhas bochechas queimaram. Se ele viu o beijo, o Dino estava acabado. Mas o Dino casualmente disse que estava explicando o assunto para mim. Deus, se ao menos ele acreditasse. O diretor ficou em silêncio por um longo tempo e então mandou deixar a sala e estudar em outro lugar. Ele tinha uma reunião aqui. Ufa! O resto do mês no abrigo eu estava morrendo de impaciência, porque queria namorar com o Dino livremente e finalmente ser feliz. E agora eu tinha 18 anos. Por lei eu poderia ser completamente livre. Então, no dia seguinte, fui morar com o Dino e finalmente estávamos juntos e não nos escondendo. Eu estava feliz. À noite, estávamos assistindo a um filme juntos pela primeira vez quando o Dino de repente perguntou sobre a minha mãe. Eu disse a ele com um sorriso triste que ela era melhor. Ela fazia tudo por mim, até que o acidente a levou embora. Nesse ponto, Dino ficou tenso, mas não pensei muito nisso. Muitas vezes sonhei com um acidente depois daquela noite. Quase pude ver o rosto do culpado quando acordei suando frio, gritando de terror. Tive tanto medo de nunca me livrar dos pesadelos. Às vezes, quando via as crianças com as suas mães, me lembrava da minha infância com dor no coração e apenas o Dino poderia me apoiar.
Mas ele estava ficando cada vez mais ansioso, poucas horas de sono, quase nenhuma comida. Eu não sabia o que havia de errado com ele, pensei que fosse eu, mas o Dino sempre disse que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido com ele. Um dia, recebi uma notificação sobre uma inspeção de rotina nos meus olhos cibernéticos. Na clínica, um médico gentil e atencioso me examinou e disse que estava tudo bem com as minhas próteses cibernéticas. O acidente não as afetou. E então acrescentou alegremente: "Você dominou todas as funções?" Olhei para o médico sem expressão, e então ele explicou que os olhos podiam fazer muitas coisas, por exemplo, tirar fotos de tudo que eu vi e salvá-las na nuvem. Eu não sabia. Fiquei chocada. Então os olhos registraram tudo o que aconteceu desde o momento da cirurgia? Isso me atingiu. O acidente estava na nuvem. O que significava que eu poderia encontrar o canalha que tirou minha mãe de mim? Confusa, agradeci apressadamente o médico e corri para casa. Da porta, gritei para o Dino que tinha novidades, mas ele me interrompeu e disse com entusiasmo que também tinha algo importante. Eu congelei de surpresa. Ele ia me pedir em casamento? Mas o Dino estava ansioso demais para isso, mordendo o lábio e puxando sua manga da blusa. De repente, ele me pediu para sentar e com um suspiro começou a história. Ele disse que não faz muito tempo, mais ou menos nas mesmas datas em que ocorreu o meu acidente, passou por uma situação parecida. Estava muito cansado e perdeu o controle e, por isso, dirigiu um pouco na contramão. Ele voltou abruptamente para a pista da direita, mas estava com medo e não parou, esperando que tudo estivesse bem. Meu coração pulou com uma batida. Nosso acidente aconteceu por causa do Dino? Ele tocou minha mão e disse que não tinha certeza, mas que havia uma chance de que o acidente tivesse sido causado por ele. Ele cobriu o rosto com as mãos e disse que ultimamente ele era constantemente atormentado pelas dúvidas, tinha pesadelos e ao me ver começou a enlouquecer cada vez mais. E agora ele encontrou forças e decidiu se confessar. Algo estalou dentro de mim. Se o Dino fosse culpado, como eu poderia viver com isso? Mas não podia ser ele. Só que a situação dele era parecida com a nossa, porque ele não tinha certeza. Suspirei e me lembrei da gravação dos meus olhos. Eu poderia descobrir a verdade. O Dino me perguntou baixinho o que eu queria dizer para ele. Mas eu falei que o médico olhou meus olhos e estava tudo bem. Então subi para o meu quarto e liguei meu laptop, encontrando rapidamente a gravação do dia do acidente. Aqui estava. Meu coração começou a bater mais rápido e eu coloquei o cursor sobre ele e cliquei em deletar o vídeo. Eu conheci o Dino não como um assassino, mas como um cara gentil e sincero que eu amava. Eu não queria estragar nossa felicidade. Algumas semanas depois eu estava na frente do Dino em um vestido de noiva. Eu fiz minha escolha e não tive dúvidas. O passado não poderia ser trazido de volta. Meu presente era o Dino, ele era a minha felicidade tão esperada. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava no telhado e ri alto. Havia um fogo queimando em minha palma e eu lentamente levantei minha mão. Agora todo mundo sabe quem é a Fire Girl. Até algumas semanas atrás, todos pensavam que eu era apenas uma nerd. Meu irmão mais novo, Ivan, e eu estávamos atrasados para a aula. Peguei um lanche da minha mochila enquanto andava. Eu estava prestes a entregar ele para o Ivan quando alguém tomou da minha mão. Era o João Gordão. Ele deu uma mordida enorme no lanche e disse a Ivan que sua irmã nerd não faria nada mesmo. Os caras da gangue do João riram e foram embora. Eu quis ir até o diretor, mas o Ivan disse que ele não iria ajudar. Afinal, ele já tinha ido lá. De repente, fiquei tão magoada. Queria que papai ainda estivesse vivo, ele com certeza nos protegeria. Quando eu entrei na sala de química, eu vi a inscrição nerd na minha mesa e eu pude ouvir a risada dos meus colegas de sala por todos os lados. Eu não entendia porque eu era tão odiada na minha nova escola. No passado, meu pai sempre me apoiou nessas ocasiões, mas desde que ele morreu, não houve ninguém para defender Ivan e eu. No intervalo, eu fui para o pátio, mas de repente eu vi um monte de caras lá. Eles estavam segurando o Ivan e queimando a mochila dele. Imediatamente corri para o meu irmão. Eu definitivamente protegeria ele dessa vez, mas os caras bloquearam meu caminho e riram de mim. Quando a mochila queimou, João Gordão disse pra gente não relaxar. Eles mostrariam pro Ivan e pra mim nosso lugar na escola. E eles se foram. Meu irmão e eu ficamos sozinhos. Soluçando, pedi desculpas por não ser capaz de proteger ele. Mas meu irmão me abraçou e disse que estava tudo bem. Os caras eram muito mais fortes do que nós e nós não éramos super-heróis. Eu levei ele pra aula e voltei pra aula de química. Eu não conseguia me concentrar na aula. Tudo que eu conseguia pensar era em como proteger meu Ivan. Eu pensei no meu pai de novo. Graças a ele, aprendi química.
Ele costumava dizer que a química era meu superpoder e com sua ajuda eu conquistaria o mundo. Eu me pergunto se a química poderia me ajudar a lidar com os valentões. E então eu tive uma ideia, mas precisava ser testada. Então, depois da escola, me escondi no vestiário feminino. O tempo passava irritantemente lento, mas quando o guarda finalmente saiu, eu fui na ponta do pé para a sala de química. Eu cuidadosamente tranquei a porta e suspirei. Peguei os reagentes necessários e misturei eles. O líquido ferveu. Depois foi coberto por uma crosta de gelo e começou a engrossar. Uma gota caiu na mesa e isso começou a derreter. Uau! Ainda bem que eu entendia de química e sabia como lidar com essa mistura. Isso poderia facilmente deixar uma queimadura. Mas eu não podia ir para qualquer lugar com um becker. E então eu percebi uma luva de borracha na mesa. Eu coloquei a luva e cuidadosamente toquei no líquido e uhá! A borracha não queimou! E se minha mão se tornar minha arma? E eu mergulhei ela completamente na solução. Na manhã seguinte, os valentões estavam esperando por nós do lado de fora da escola. Mas dessa vez eu estava pronta para encontrar eles. Eu juntei toda a minha força de vontade, pulei em cima do cara gordão e abruptamente pressionei minha mão na bochecha dele. Os meninos caíram na gargalhada, mas o cara gordão de repente começou a gritar. A pele da bochecha dele estava vermelha, havia enormes bolhas nelas. Os amigos dele gritaram e horrorizados fugiram. Ivan me olhou com admiração. E eu estava eufórica, eu consegui! Assim que nós chegamos em casa, Ivan correu direto para o quarto dele e fez alguma coisa lá por um longo tempo. Então ele me trouxe asas em forma de fogo. Ele disse que eu era sua nova super-heroína, Fire Girl. E toda super-heroína deve ter um uniforme maneiro. E você está certo! Eu posso ser uma super-heroína de verdade! Eu estava tão empolgada com isso que imediatamente corri para o banheiro. Era bom que meu conhecimento de química foi suficiente para fazer uma tinta de cabelo de verdade. Então, 1 hora depois, eu saí com ondas vermelhas flamejantes. Até me senti mais confiante. Ivan disse que nossa mãe adoraria isso e imediatamente fiquei triste. Nós não tínhamos visto muito ela desde que nosso pai faleceu, porque ela estava sempre trabalhando. Eu abracei Ivan e disse para ele que nós estaríamos sempre juntos e agora eu poderia proteger ele. De manhã, a gangue do João Gordão estava esperando por nós do lado de fora da casa. Eu coloquei meu traje e luvas e fui até eles. Aparentemente eles queriam se vingar por um. Bem, se vocês não tiveram o suficiente, aqui está. E assim que eles me alcançaram, toquei cada um deles com movimentos rápidos das minhas mãos. Eles gritaram tanto. Vocês vão descobrir que eu sou a Fire Girl agora. A única que protege os fracos. Quando Ivan e eu chegamos na escola, todo mundo me saudou com uma salva de palmas. Acontece que alguém havia gravado eu lidando com a gangue do João Gordão. E agora a Fire Girl era a estrela da escola. Eu não podia acreditar nisso, porque ontem mesmo todos estavam rindo de mim e me chamando de nerd. Pedidos de ajuda choveram de todos os lados. Então eu decidi abrir uma conta no Instagram para Fire Girl. E durante o dia, mais de 100 mensagens chegaram no direct. Revelou-se que haviam muitos malvados na escola. Eu percebi que eu tinha que proteger os fracos agora. Todos os dias eu punia os valentões na lanchonete, no campo de futebol, no recreio. A Fire Girl podia proteger todo mundo. Afinal, os estudantes começaram a contar para os amigos deles sobre mim. E logo toda a cidade sabia meu respeito. Depois de algumas semanas, o nome Fire Girl já estava nas primeiras páginas dos jornais. O motorista bêbado teve o que merecia. A Fire Girl puniu o ladrão. Eu me gabava para o Ivan que eu tinha feito da cidade um lugar melhor para se viver. Antes, ele estava feliz por mim. Mas um dia, quando eu cheguei tarde em casa mais uma vez, Ivan disse que por causa das atividades de super-heroína, eu não apenas deixei a escola pra lá, mas também raramente conversava com ele. Ivan, não é nada disso. Então ele sugeriu que jogássemos alguma coisa juntos, como antes. Eu concordei, mas não por muito tempo. Afinal, eu tinha um monte de pedidos no direct. Nós sentamos no videogame e começamos a jogar. A mão dos heróis estava em chamas, e eu pensei, se só Fire Girl pudesse fazer isso, então seria muito mais fácil lutar contra o mal. E então eu tive uma ideia. Eu disse pro Ivan que terminaríamos de jogar mais tarde, então eu corri para a sala de química. Por sorte, a porta estava aberta. Eu sabia o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer era achar o reagente certo. Cuidadosamente, eu adicionei umas gotinhas na minha mistura, e isso estourou em uma chama brilhante, mas não me queimou. Isso! Agora eu poderia proteger não só a nossa cidade, mas o mundo todo. Voltei e queria mostrar isso pro Ivan, mas ele já estava dormindo. Contudo, eu encontrei um bilhete na porta do meu quarto. Eu queria ver a minha irmã com mais frequência.
Eu estava com raiva. Como ele podia ser tão egoísta? Outras pessoas também precisavam de ajuda. Uma mensagem veio do direct. Então imediatamente liguei no noticiário. O que é isso? Na TV eu vi a esposa de um famoso milionário chorando. Mostraram que o marido dela colocou ela pra fora com a criança. Isso era apenas um ato repugnante. Eu não podia esperar para punir ele. Eu corri para a casa do milionário, onde uma multidão de jornalistas já tinham se reunido. E aqui estava ele. Só a presença dele fez meu estômago ferver. Eu bati meu punho na barreira e de repente uma fagulha da minha mão se espalhou para os galhos secos próximos. O fogo começou a aumentar e alguns segundos depois a casa começou a pegar fogo. Ah, não! Os repórteres imediatamente viraram as câmeras para mim. O repórter perguntou bruscamente por que eu, a salvadora da cidade, coloquei fogo na casa de um homem inocente. Eu não sabia do que eles estavam falando. E então o jornalista disse que a esposa do milionário tinha justamente admitido em frente às câmeras que ela tinha mentido e só queria incriminar o marido. Fui pega de surpresa. Os jornalistas imediatamente me bombardearam com questões e eu tive que correr. O direct do meu Instagram também estava explodindo com mensagens raivosas. Ei, mas eu me esforcei tanto por vocês e esse milionário era o responsável por tudo. Furiosa, eu fui pra casa e Ivan gritou comigo. Ele disse que ele tinha visto a filmagem e perguntou como eu pude fazer isso sem entender a situação. Menino estúpido, você não pode ver que sem mim essa cidade estaria atolada no crime? Como pode um erro anular todas as coisas boas? Mas ele saiu batendo a porta, inferno, era necessário mudar de alguma forma. Eu fui para o Instagram, mas todos os haters estavam lá. De repente, em uma das mensagens, eu vi uma foto do nosso diretor no telhado da escola. Anônimos escreveram que ele estava escondendo alguma coisa lá. É uma chance. Eu puniria o diretor, então provaria para todos que a Furry Girl estava de guarda na cidade e eles poderiam confiar nela. Imediatamente corri para a escola. Nos fundos estava uma multidão de estudantes. Estranho, o que eles estão fazendo aqui? Mas não houve tempo para pensar nisso. Subi no telhado e vi o diretor lá. Agora você será o responsável por tudo. Eu estendi minha mão com a chama ardente nela. Ninguém escapa da justiça. Mas de repente eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e vi meu irmão. O que ele está fazendo aqui? Ivan de repente começou a implorar para que eu parasse. Eu empurrei ele para longe. Fique fora dos negócios dos adultos. Mas de repente, o que foi isso? Eu ouvi um grito agudo. Foi o Ivan. Por causa do meu empurrão, ele perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Eu imediatamente fui para baixo pela escada de incêndio e rezei para que ele estivesse bem. Eu passei pela multidão de estudantes e tentei sentir o pulso dele. Vamos lá, Ivan, vamos! Eu me agarrei a ele e ouvi um gemido fraco. Ele estava respirando. Ele era muito sortudo, ele caiu em cima de arbustos macios. Então o diretor correu para nós e chamou uma ambulância. Eu gritei que se não fosse por seus atos sujos, nada disso teria acontecido com meu irmão. Mas ele apenas olhou para mim surpreso e disse que ele queria fazer uma festa no telhado da escola. Eu de repente me senti tonta. Meu Deus, eu estava errada de novo. Os médicos colocaram o Ivan no carro e nós dirigimos para o hospital. Eu tirei minha luva flamejante e apertei as mãos do meu irmão bem forte. Enquanto dirigíamos, percebi uma cidade em ruínas na janela. Parecia que alguém havia tentado queimá-la. E então isso me tocou. Fui eu. Eu estava tão ocupada bancando a super-heroína que nem percebi quanto dano havia causado. Lágrimas encheram meus olhos. Ivan, se você pudesse apenas acordar, eu faria diferente. De repente, ele abriu os olhos. Como eu estava feliz! Eu me inclinei sobre ele e sussurrei suavemente que a única coisa que eu queria agora era ser uma boa irmã para ele. Ivan sorriu para mim e eu dei um grande abraço nele. Recobrei os sentidos em uma sala com luz fraca. Minha cabeça latejava horrivelmente. O que estou fazendo aqui? Tentei me levantar, mas senti as amarras sob o lençol. O que estava acontecendo? De repente, um velho desgrenhado com um avental de cientista correu até mim. O velho, com um ar de maluco, disse que agora era possível começar os experimentos e saiu correndo da sala. Me deu um frio na barriga. Puxei minha mão com todas as minhas forças e as amarras começaram a ranger. Eu puxei minha mão novamente e a amarra estalou. Nossa, como sou forte! E é melhor eu deixar esse lugar. Corri para o corredor vestido apenas com um lençol. Instrumentos científicos assustadores pendurados em todos os lados. O que ele estava fazendo aqui? Já vi a saída, mas de repente percebi no espelho que o lençol estava pendurado em mim. O que há de errado comigo? Me aproximei, deixei cair o lençol no chão e fiquei sem palavras. Eu parecia uma espécie de monstro robô.
85% do meu corpo era feito de ferro e partes conectadas por fios. Mas eu tinha uma cabeça humana. Mas então ouvi a voz do cientista atrás de mim. Aonde você vai? O pânico se apoderou de mim e corri para a porta o mais rápido que pude. O velho correu atrás de mim e parecia que ia me pegar. Em desespero, bati na porta com o ombro e ela saiu voando com um estrondo. Não sabia para onde correr porque nem lembrava onde eu morava. Pedestres aleatórios gritaram nas minhas costas que eu era uma aberração. Corri para um estacionamento, me escondi entre os carros e olhei em volta. Não havia perseguição, ninguém estava me perseguindo. Pensar naquele cientista assustador me capturando me deixou mal. Fiquei sentada no estacionamento até a noite, não ousei sair. Olhei para os carros e percebi que a última coisa que me lembrava era de ter sofrido um acidente. E eu estava com um vestido de noiva, mas ainda não sabia se já era um robô. Minhas memórias eram muito fragmentadas, mas se eu tive um casamento, então havia um noivo. Isso é bom! Eu precisava encontrar ele de alguma forma. Apenas ele poderia me ajudar a lembrar quem eu realmente era. A noite caiu e eu me aventurei fora do meu esconderijo para encontrar um lugar mais silencioso. De repente, uma luz vermelha brilhou no meu peito. Não percebi a princípio, mas logo minha visão começou a escurecer. Talvez eu estivesse ficando sem carga, como o meu telefone. Eu precisava tentar me carregar. Ah, droga. Então um carro elétrico passou por mim silenciosamente. Eu quase não consegui sair da frente. Mas espera, ele também estava de alguma forma carregado. Eu precisava encontrar uma estação de carga de veículos elétricos com urgência. Com minhas últimas forças, caminhei ao longo da estrada. Achei que fosse desmaiar quando vi as luzes de um posto ao longe. Se eles ao menos tivessem pontos de recarga elétrica. Rastejei silenciosamente até o posto, olhei em volta e não vi nenhum fio, apenas mangueiras com gasolina. Eu estava desesperada, mas de repente no canto notei um lugar com um fio. O frentista dormia atrás da caixa registradora. Me arrastei até o fio, puxei ele para fora e conectei a tomada em meu peito e uau, se encaixa! A luz parou de piscar e eu senti minha força voltando. Mas então um carro parou no posto e apontou seus faróis para mim. Diabos! Eu olhei em volta. O frentista acordou e já me notou. Eu não queria ser presa por roubo. Eu saí correndo e em alguns segundos já estava muito longe. Quando tive certeza de que não estavam me perseguindo, parei e me sentei no banco. Eu tinha que roubar a eletricidade dos postos pelo resto da minha vida agora? No meu desespero, não percebi um cara vindo em minha direção. Tive vontade de fugir, mas ele começou a me admirar com as palavras. Nossa, que fantasia! O que ele estava falando? De repente, o cara me pediu um link para o meu TikTok. O que é TikTok? O cara riu e me mostrou o aplicativo e duas contas favoritas, a Sereia e a Fargirl. Super-heroínas populares. Ele decidiu que eu era como elas. Eu disse que não, mas o cara achou que eu estava sendo modesta e mesmo assim tirou uma foto comigo. Não pude acreditar que alguém gostasse de mim. Porque um monte de gente na rua acabou de me chamar de monstro. Quando ele saiu, pensei no que ele disse. Se essa sereia teve sucesso, eu também poderia ficar famosa. E então o noivo do meu passado iria me ver e me encontrar. Essa era a única maneira de descobrir quem eu realmente era, um robô ou uma humana. Mas eu precisava conseguir dinheiro para comprar um telefone. No dia seguinte, fui ao parque. Resolvi tirar foto com as crianças por dinheiro, já que o cara quis uma foto comigo. No começo, ninguém se aproximou de mim e logo pensei que era uma ideia idiota. Mas aos poucos, uma fila inteira foi se formando por minha causa. Descobri que as pessoas adoram robôs. Mas várias vezes as crianças me chamaram de Transformer. Tentei não prestar atenção e no final do dia já tinha dinheiro para comprar o smartphone. No dia seguinte, me registrei no TikTok e fiz alguns vídeos sobre minha vida. Fiquei muito preocupada quando os carreguei. Mas em vão, 500 pessoas se inscreviam no meu perfil todos os dias. Algumas semanas depois, eu já era uma das blogueiras mais populares e até consegui alugar um apartamento. Não achei que seria tão fácil. As pessoas escreveram centenas de comentários, mas ninguém da vida anterior jamais apareceu. E eu queria muito saber. Eu era uma robô ou originalmente nasci humana? Eu nem sabia quem eu era, mas de qualquer forma eu sabia que tinha sentimentos. Mas os fãs só estavam interessados em como eu me carregava e se podia tocar na água. Uma vez um seguidor com o apelido de Coringa perguntou como estava meu humor. Fiquei surpresa, porque todos pensavam que meus 85% robô não tinha nenhum humor. O Coringa quase imediatamente propôs me encontrar e eu concordei. Ele falou comigo como se eu fosse uma pessoa comum. No dia seguinte, eu estava esperando por ele no café. Então o cara se sentou à minha mesa e se apresentou como Coringa.
Seu rosto estava marcado e eu estava apavorada. Ele imediatamente estendeu a mão para mim e começou a repetir: não me deixe, eu te amo, inferno! Ele era um psicopata! Murmurei que tinha muito o que fazer e corri o mais rápido que pude. O Coringa começou a escrever pra mim em todas as redes sociais, mas eu bloqueei em todos os lugares. É isso, chega de encontros cara a cara com os fãs. Continuei usando o TikTok, esperando que alguém do meu passado me notasse, mas nada aconteceu. Um dia eu estava voltando para casa de uma sessão de autógrafos e de repente ouvi os passos de alguém. Eu me virei e vi uma silhueta escura. Apertei o passo, mas alguém gritava atrás de mim: precisamos conversar. Ah não, é o Coringa, o fã louco! Eu rapidamente corri de volta para casa e tranquei a porta. Ele estava me seguindo. O Coringa gritava algo sobre as janelas, mas não ousei olhar para fora. Com as mãos trêmulas, chamei a polícia e 1 hora depois, 2 marmanjos chegaram e arrastaram o Coringa para longe. Soltei um suspiro de alívio e tentei dormir. Isso já era perigoso. Eu precisava excluir o TikTok e encontrar outra maneira de descobrir a verdade sobre o meu passado. No dia seguinte, fui a um encontro de fãs. Lá eu decidi dizer que tinha parado com o TikTok e pedir ajuda diretamente aos meus seguidores. Quando todos se reuniram, respirei fundo e disse: amigos, não me lembro de nada do meu passado. Não sei se sou realmente um robô ou uma humana. A sala ficou em silêncio e provavelmente não deveria ter dito isso, mas de repente o público caiu na gargalhada. Se ouvia de todos os lados. Ela está exagerando. Nunca me senti tão magoada na minha vida. Em desespero, corri para a saída dos fundos. Nenhum dos fãs acreditou em mim. Como eu era idiota! Quando abri a porta dos fundos, esbarrei em alguém. Comecei a me desculpar, mas depois fui pega de surpresa. Era o cientista. Ele parecia ainda mais assustador do que há um mês. Eu recuei, mas ele puxou um controle remoto do bolso e apertou um botão. Eu imediatamente desabei no chão. O que estava acontecendo? Eu não conseguia nem me mover. O cientista agarrou minha mão e me arrastou pelo chão. Me ajude! Mas ninguém ouviu meus gritos. Esse era o fim. O cientista me colocou no carro e, resmungando que os experimentos ainda não haviam acabado, se sentou no volante. A última coisa que vi foi o Coringa confuso, sentado no carro do lado de fora do clube. Naquele momento, a luz vermelha em meu peito brilhou novamente e eu apaguei. Recobrei os sentidos na mesma sala. O cientista murmurou baixinho que estava decepcionado com meu comportamento. Espero que o próximo modelo seja mais cômodo, acrescentou. O cientista pegou uma serra e segurou ela na minha perna. Só mais um pouquinho e ele me cortaria em pedaços. Não, por favor. Mas de repente houve um barulho. A porta se abriu e o Coringa entrou correndo na sala. Atrás dele a multidão dos meus fãs rugia. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Os fãs jogaram o cientista no chão e o amarraram. E o Coringa tirou o controle remoto do bolso e ligou meu corpo. Eu não entendi nada. Por que ele faria isso? Ele não era meu fã louco? Mas o Coringa perguntou abruptamente: você não me reconhece, Jan? Eu fiz uma careta confusa. O que você está falando? O Coringa sorriu e disse que seu nome era Kylie. Ele era meu noivo e eu fui sequestrada no dia do meu casamento. Essas palavras fizeram minha garganta ficar seca. Então eu estava procurando por ele todo esse tempo. O Kylie me disse que nos amávamos desde a infância e queríamos nos casar. Mas no dia do casamento sofremos um acidente. Kylie foi salvo e escapou com cicatrizes, então ele parou de falar. O que aconteceu comigo? Kylie hesitou e disse: e você morreu, bem no local do acidente. Eu não pude acreditar, mas como? Aqui estou eu, viva! O Kylie disse que antes do funeral meu corpo foi roubado e ele tentou me encontrar, mas foi em vão. Ele não acreditava mais que teria sucesso, mas de repente ele viu uma entrevista com um robô que tinha minha cara. Ele pensou que estava imaginando coisas, mas me encontrou no TikTok e ficou surpreso. Eu estava viva! Lágrimas encheram meus olhos e de repente vi no rosto desfigurado do Coringa meu querido Kylie, a quem tanto amei durante toda a minha vida. Oh, Kylie, que bom que você me encontrou! Alguns meses depois nos casamos. Nosso casamento foi comentado no país todo. Depois disso, o dobro de pessoas me seguiram, só que eu não me importei mais. Era o suficiente para mim ter uma pessoa que me via não como uma aberração do TikTok, mas como uma garota comum que também tinha sentimentos. Olhei para o Kylie e vi o homem mais lindo da Terra, sem nem perceber as cicatrizes em seu rosto. Afinal, amor e bondade é isso que nos torna verdadeiramente bonitos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!